Finais em aberto. É interessante notar, quando você lê bastante literatura clássica, inclusive alguns livros que não são tão conhecidos, tão traduzidos, tão divulgados, como é que essa característica que você vai encontrar frequentemente no romance moderno e contemporâneo já está em alguns romances do período clássico. Você já vai encontrar esse tipo de desfecho em romances do século XIX. O que é o romance com final em aberto? É aquele desfecho em que você tem o personagem ou personagens principais, os protagonistas ou um dos protagonistas, que você vê que ele não tem um final definido. Ele pode ir numa direção ou em outra direção. Você não tem aquele final em que o personagem está se casando, morre, enlouquece, enfim, aqueles finais fechados, que são o comum no romance clássico. Você tem dezenas de romances clássicos que terminam dessa forma. O protagonista se casando, o protagonista morrendo, o protagonista de repente até enlouquecendo. Enfim, com um fim definido, com um destino definido. Talvez seja melhor dizer assim. Mas aí você tem algumas surpresas já dentro dessa estrutura do romance clássico, já nos seus finais, em alguns livros. Em Villette, da Charlotte Brontë, você tem um final em aberto aqui. Em Hester, da Margaret Oliphant, de 1883. De Villette é de 1853. 30 anos depois, você tem a Margaret Oliphant dando à sua heroína título, a Hester, um final em aberto. E é assim, escancarado esse final em aberto para um romance de 1883. Aliás, Hester tem várias ousadias, eu já falei sobre isso. E no recém-terminado, que eu também já comentei aqui no último vídeo de leituras gerais, no Guisado Rubro você também tem uma insinuação de final em aberto. Este é um romance de 1899, porque ele te dá, pelas palavras do autor, uma insinuação do que pode acontecer no futuro. Mas você não tem aquele final fechado, definido para as suas heroínas, para as suas protagonistas femininas. E, para alguns, neste romance de 1861, que aliás é o romance mais famoso desses que eu estou mostrando, para alguns leitores e críticos você também tem um final em aberto, ou talvez seja um final insinuando alguma coisa em Grandes Esperanças, do Charles Dickens, de 1861. Que todo mundo que frequenta esse canal sabe que é o meu favorito do Dickens. E aí, vocês conseguem se lembrar de algum romance clássico que também tem um final em aberto? Aquilo que nos faz pensar que os clássicos são, na verdade, cada vez mais modernos?